Olá, estamos começando a primeira edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora Ultra para o sul da Bahia. Um abraço a Ilhéus, um abraço a Itabuna, as duas maiores cidades aqui do sul da Bahia, que nos dão uma grande audiência através da Ultra, tá? Bom, gente, eu quero agradecer também a você que nos assiste pelo YouTube. Estamos ao vivo agora no YouTube. Pois é, o nosso canal no YouTube é TVI Oficial. Entra lá, inscreva-se, ativa o sininho. Toda vez que tiver uma programação aqui ao vivo, você vai receber aí um alerta, né? E você pode ir lá e assistir onde e quando você quiser. Estamos também ao vivo através do tviplay.com.br. Lá você assiste nossa programação ao vivo ou gravado, tá? Tem informação de toda a nossa programação e ainda do comercial. Se você quer anunciar aqui, veja lá como fazer, tá certo? Lá também você pode acessar o nosso stream. No stream tem conteúdos inéditos para você, do cineasta baiano, né? O Clodoaldo, tem também da Raquel, tem do Vitor, tem, enfim, uma gama já de produtos inéditos lá para você assistir, tá bom? Eu quero também lembrar, se você quer ficar informado, minuto a minuto, o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, na sua região, no Brasil todo, né? E no mundo, nós temos notícias atualizadíssimas, minuto a minuto, através do Jornal à Tarde, maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, jornal que tem quase 200 anos aí informando a população baiana. É nosso parceiro e daqui a pouquinho vai passar aqui no rodapé do seu vídeo algumas das principais manchetes de hoje do Jornal à Tarde. É só você entrar lá e conferir, tá bom? Tem lá notícias, você clicando em notícias, você vai direto para o portal. Bom, gente, vamos falar agora sobre o tempo hoje, né? Como está aqui na nossa cidade, na nossa região. A cidade de Itabuna amanheceu hoje com tempo bom, sol forte, né? Quer dizer, tempo bom para quem gosta de sol, porque tem gente que gosta de chuva, de tempo nublado. Então, o tempo está sempre bom, não é verdade? Bom, a cidade amanheceu com tempo aí, com sol forte, né? A mínima foi de 19 graus até as 6h30 da manhã. Nesse momento, algumas nuvens carregadas passam aqui sobre a cidade, deixando o tempo parcialmente nublado. Mas logo, logo, a partir de 11h30, meio-dia, volta a abrir o tempo, fica aquele céu de brigadeiro sem nuvens, com sol muito forte, tá certo? A máxima meio-dia vai chegar a 29 graus. Não há previsão de chuva no decorrer do período. Chuva, se acontecer, só na outra semana, se acontecer, né? Mas está muito difícil, viu, chover nessa região agora, nesse mês de setembro. Então não deve chover hoje, amanhã e domingo, tá bom? O dia vai ficar aí com sol sempre forte e as temperaturas máximas da casa aí dos 29 graus durante todos esses dias, tá? Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, um visual lindíssimo aqui da cidade de Itabuna, né? E ainda estamos em plena Mata Atlântica aqui, tá? Lugar super privilegiado. Nesse momento, 27 graus aqui. Como eu disse, algumas nuvens passando aqui nesse momento e o dia ficou agora parcialmente nublado, mas já já vai abrir. Ilhéus com muitas nuvens também nesse momento. 27 graus é a temperatura de agora. A máxima de hoje não vai passar dos 28 graus a partir das 11 da manhã. Hoje, amanhã e domingo vai dar muita praia, então curta bastante, aproveite e use proteção solar, porque o índice está muito alto, hein? Essa semana aí foi na casa dos 8, tá? Então tenha muito cuidado com a insolação. O sol vai se pôr às 17h31, vai dar um visual lindíssimo ali na Sapetinga, porque não vai ter nuvem, você vai poder apreciar ali o pôr do sol, tá? A partir das 17h30. Os ventos, né, estão soprando fraco, né? Nesse momento o vento não está forte. Aí 9 km por hora, soprando de leste para oeste, tá? E a partir da terça-feira pode ser que dê uma chuvinha em Ilhéus, mas até lá o tempo vai ficar muito firme, hein? Guararema.
27 graus nesse momento, tempo parcialmente nublado, mas já já vai abrir com muito sol, tá? A máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir do meio-dia. Ibicaraí, 27 graus nesse momento, céu azul, poucas nuvens, deve permanecer assim o dia inteiro, com a máxima de 30 graus a partir do meio-dia. Itajuípe, a cidade do Lago, 27 graus nesse momento, a máxima não vai passar dos 30 graus, tempo bom, poucas nuvens no decorrer do período. Floresta Azul com 27 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 30 graus aí por volta da 1 da tarde, tá? Itacaré, 26 graus nesse momento, da praia, o dia tá lindo em Itacaré, um abraço a você de Itacaré. A máxima não vai passar dos 26 graus, essa temperatura que já chegou agora, né? Então vai ficar assim até as 3 da tarde, depois o tempo volta a ficar mais ameno a temperatura, tá? Então, sol aí hoje, amanhã, domingo e segunda, vai da praia tranquilo para quem está em Itacaré. Não esquecendo de se proteger do sol, o índice de UV está muito alto, 9, hein? O índice de UV está 9, marcando 9, até às 16 horas, portanto você tem que se proteger bastante do sol. Os ventos estão soprando a 11 km por hora, também de leste para oeste, e o sol se põe, claro, às 17h31, esse horário é padrão aqui para a nossa região, tá? Porto Seguro, 27 graus nesse momento, a máxima não vai passar dos 28 graus a partir das 11 da manhã. Céu de brigadeiro, nenhuma nuvem nesse momento e deve permanecer assim hoje o dia inteiro e amanhã também. Dá uma praia tranquila, hein? No domingo pode ser que o tempo fique nublado, mas não chove. Canavieiras, também da praia hoje, 26 graus, a máxima vai ficar na casa dos 27 graus já já, a partir das 11 da manhã. Use também protetor solar, você que vai à praia em Canavieiras. O sol vai ser forte aí até terça-feira, sem previsão de chuva até lá. A temperatura máxima vai ficar na casa sempre dos 27 graus. Os ventos soprando de leste para oeste, né? A 9 km por hora, o índice de UV também bastante alto, se cuide, se proteja e o sol se põe às 17h30. Nossa querida Canes. Vitória da Conquista, 23 graus nesse momento, né? Tá uma temperatura bem gostosinha, um abraço aí a todos de Conquista. E a máxima não vai passar dos 26 graus a partir do meio-dia, tá? Céu de brigadeiro, sol forte aí na cidade de Vitória da Conquista. Amanhã e domingo, bastante sol, dá para pegar aquela piscinazinha aí, tá? Quem não puder vir para o litoral, né? Quem puder vir aqui para o litoral, tranquilo, tranquilo. Né? Espero que a estrada esteja boa, né? Tranquila. E você possa curtir aí esses dias de sol. Então essa é a temperatura para hoje, como fica o tempo aqui em algumas das principais cidades daqui do nosso sul da Bahia, tá? Deixando você a par se dá ou não uma praiazinha, né? Então, fica ligado com a gente, tá? A gente está sempre informando para você aqui durante todo o dia na nossa programação como está o tempo, ok? Olha, gente, hoje é sexta-feira, nós teremos o quadro aqui Politiza com Elas, né? Com a Liz dele e também a Larissa, isso, a Larissa, né? Elas vão estar aqui daqui a pouquinho ao vivo aqui com o quadro Politiza Elas. E nós teremos também o Assunto com o jornalista Kleber Torres, renomado jornalista, né? Ele que já passou por grandes veículos de comunicação do nosso Brasil e daqui da região também. E agora faz parte aqui do nosso quadro. Toda sexta-feira ele traz sempre um entrevistado muito interessante com um tema muito importante, né? E ainda dá dicas para você, dicas culturais, um bom livro para você ler no final de semana, um bom filme para você assistir, tá? Então não perca, hoje aqui em nosso programa, o quadro O Assunto com o jornalista Kleber Torres. A gente começa o programa falando do julgamento de ontem, né? O julgamento que terminou ontem, na verdade, melhor dizendo, né? Começou na semana passada, a gente acompanhou aqui, transmitimos, ou melhor, retransmitimos ao vivo pela TV Justiça, né? Alguns dos melhores momentos desse julgamento, do caso Jair Messias Bolsonaro e alguns generais que, segundo a denúncia da PGR, eles tramaram um golpe de Estado, né? E atentaram contra a República. Então, foram julgados durante toda a semana passada e esta semana. A novidade, para muitos,
não para todos, né, que acompanharam o julgamento, foi o voto do ministro Fux, como a gente já comentou aqui esta semana. O Fux, por ser o único juiz entre todos ali, ministros, o Fux é o único juiz de carreira. O que é isso? Vou te explicar. Ele não foi só indicado ali por um presidente. Na época ele foi indicado pela presidente Dilma Rousseff. Mas ele vinha de uma carreira jurídica, ele vinha como juiz, como magistrado. Diferente de outros que tem ali, que nunca sentaram na cadeira de juiz, né? Eles foram indicados, mas eram simplesmente um advogado, que conhecia algumas leis e foram indicados politicamente. Como é o caso do Toffoli, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores, né? Todo mundo sabe disso. Tem também o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Nós já tivemos um juiz que foi indicado ali pelo Collor, já saiu, que era o Marco Aurélio, já saiu porque já passou dos 75 anos. Nós temos ali ainda o ministro Fachin, né, que também foi indicado pelo governo do PT. Nós temos a ministra, né, Carmen Lúcia, que ontem inclusive deu seu voto, também indicada pelo Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos outros juízes aí indicados pelo Partido dos Trabalhadores que já deixaram inclusive também, né, o Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos também ali outros juízes indicados por partido político ou pelo presidente da esquerda, que é o PT, né? O Lula ou a Dilma. Então, tem outros juízes ali, né? O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer, só para lembrar para você, que na época era chamado de golpista, né? Porque o PT dizia que eles deram o golpe no PT, com aquela coisa do impeachment. Eu não diria que aquilo também foi um golpe, né? Eu acho que o PT tem uma nomenclatura de golpe para tudo. Não, aquilo ali foi uma esperteza do Michel Temer. Inclusive, quem é da minha idade, né, deve saber que existia um personagem chamado Amigo da Onça. Era uma revistinha em quadrinhos, aliás, eram uns quadrinhos que saíam num jornal de grande circulação. E depois virou uma revistinha, Amigo da Onça. Esse Amigo da Onça, ele se parece muito com o Michel Temer, né? Se tirar uma foto do Michel Temer e pegar a caricatura do Amigo da Onça, bate certinho com o Michel Temer. Então o Michel Temer era vice de Dilma. E ele sabia que se desse impeachment para Dilma, ele assumiria a presidência da República. O MDB daquela época, era o PMDB, tinha maioria absoluta na Câmara, no Congresso Nacional. E foi por isso que a Dilma botou ele como vice. Então, pauta-se o impeachment, a Dilma é cassada e ele entra. Eu não diria que foi um golpe, foi uma esperteza, porque um golpe é uma coisa muito forte. A gente usa as palavras erradas aqui no Brasil. Golpe de Estado, gente, é o Exército tomando conta de tudo, né? O Exército vai lá no Supremo, fecha as portas, prende os ministros. O Exército vai na Câmara dos Deputados, fecha as portas, prende deputado, senadores. Isso é golpe. Mas, dentro da democracia, usaram o artifício da lei. Como foi usado agora pelo Alexandre de Moraes, um artifício dentro do que ele podia fazer, juridicamente, para botar o Bolsonaro na cadeia. Isso é esperteza. Isso não é lei, isso não é direito, isso não é legal, mas é esperteza. E quem está com a caneta na mão e com a esperteza, né? Aí usa-se esse poder para fazer o que quer, manobrar ali a opinião pública, né? A maioria aí, uma boa parte, eu não diria a maioria, mas uma boa parte do Brasil não gosta do Bolsonaro. Aí o Alexandre de Moraes aproveitou ontem e deu aquela canetada, né? E 27 anos de cadeia para o Bolsonaro. Ele vai pegar inicialmente 24 anos em regime fechado, né? Sem direito a nenhuma regalia, e 3 anos em regime semiaberto. Se ele estiver vivo daqui para lá, né? Porque ele está com 70 anos, 27 anos, ele passaria aí até os 92 anos na cadeia. Aí ontem houve uma comemoração, né, por parte das pessoas dos partidos de esquerda, principalmente o PT, PCdoB, né? PSOL, mas eu fico assim abismado, né, com o pensamento das pessoas em relação a uma condenação dessa,
que é uma condenação injusta, é uma condenação que não é legal do ponto de vista do jurídico. E eu estou dizendo isso porque o ministro Fux, que é o único dentre aqueles que estão compondo ali, os 11, né, do Supremo, ele é o único que entende realmente das leis. Ele foi juiz, ele julgou vários casos. Então ele entende, ele sabe como julgar, ele sabe votar. Ele não vai pela paixão, pelo fígado, como os demais juízes ali da primeira turma julgaram. Eu não preciso dizer aqui que o Zanin era advogado do Lula até 6 meses atrás. Eu não preciso falar que o Flávio Dino foi colocado ali pelo Lula e era uma pessoa da cozinha do Lula. Então, não preciso dizer como essas pessoas iriam votar. E o Alexandre de Moraes que está com fígado, né? E com esses 3 arrastaram a Carmen Lúcia, que sempre foi assim. As pessoas já conhecem o estilo dela ali do Supremo Tribunal Federal. Ela sempre votou de conveniência com a maioria. Bom, então ontem houve essa comemoração do pessoal da esquerda pela prisão de Jair Bolsonaro. Eu não estou querendo entrar no mérito aqui do que Bolsonaro fez ou deixou de fazer, se ele é melhor ou pior do que Lula. Não, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu estou analisando do ponto de vista de um cidadão brasileiro que foi julgado, condenado, sem o direito da ampla defesa, como ficou comprovado através do voto do Fux, não sou eu que estou dizendo, e não se comprovou até agora. Eu ouvi, eu assisti, está gravado, quem quiser pode ir lá ouvir, assistir. O Alexandre de Moraes, no seu voto final, ou na sentença, né? Quanto o Zanin, a Carmen Lúcia, nenhum desses juízes, se eu posso chamar de juízes, né? Nenhum deles, em seu voto, conseguiu uma prova material que ligasse Bolsonaro ao 8 de janeiro. Não, não tem prova. Pode ouvir a gravação, se tiver prova, vai ser um milagre, porque eu não ouvi, ninguém ouviu. Eu vi apenas ilações, suposições, inclusive o Alexandre de Moraes toda hora interrompia os demais ali que estavam votando, né, os companheiros dele, para reforçar aquela tese dele ou aquela narrativa, né, como o presidente Lula até ensinou a todos nós aí recentemente, como se criar uma boa narrativa. Então, às vezes, o Alexandre de Moraes percebia que o voto estava capenga, aí ele entrava ali, não, por isso, por isso, por isso. Ah, você lembra quando o Bolsonaro falou isso e falou isso? Se falar é crime, metade do Brasil tem que ser preso. Se falar é crime, tem que prender metade da população brasileira, principalmente se mentir, né? Que até o presidente da República mente muito. Então, falar não é crime, mentir não é crime, bravata não é crime. Que Bolsonaro falou muita bobagem, todo mundo sabe, mas isso não é crime. Isso não é crime, falar bobagem, mentir, até ter opinião sobre a eleição também não é crime. Eu posso achar que a urna não é confiável, e daí? É uma opinião, isso não existe lei que proíbe você ter opinião nesse país, pelo menos que eu saiba. Então os votos ontem da Carmen Lúcia né, e do Zanin, não conseguiu nenhum desses votos. A Carmen Lúcia, inclusive, foi um voto ridículo, muito resumido, né? Ela não teve nenhuma base, nenhum fundamento no voto dela, com provas consistentes, apenas de achismo, coisas indutivas, ou seja, não, o Bolsonaro ele falou que a urna era ruim e foi isso que levou o pessoal a quebrar. Mas como é que você prova que foi isso? Não existe prova material. Se for por suposições e achismo, a gente vai sair aí prendendo um monte de gente. E foi por isso mesmo que o Lula foi descondenado. E eu concordei com isso. Eu acho que o Lula não deveria ter sido condenado também, porque não tinha prova que o apartamento era dele. Não tinha prova que o sítio era dele. Ah, Barbosa, mas eu ouvi falar, mas a construtora fez a reforma. Mas não tinha nenhum documento que provava que o apartamento era de Lula e que o sítio de Atibaia era de Lula. Não tinha provas. Aquele processo não teve prova.
Eu acho que houve também ali uma precipitação em prender o Lula, o que não justifica também ter desmanchado, né, desmanchado toda a Operação Lava Jato. O caso Lula era a parte, os demais casos tinham muita prova. Agora o Lula realmente não tinha prova, embora todo mundo achava que Lula sabia de tudo, que o Lula era dono do sítio. E pode até ser, e daí? Mas não tinha prova. A gente não pode condenar outra pessoa por ouvir dizer. Então, roubaram um carro ontem na cidade, aí uma pessoa vai lá para a polícia e fala, ó, quem roubou foi fulano. Aquela pessoa não gosta do fulano, aí incriminou ele. A polícia pode prender o fulano só porque o inimigo dele falou? Não. Não existe prova. Tem alguma imagem que ele foi roubar o carro? Tem alguma imagem ele passando do lado do carro na hora que o carro foi roubado? Tem alguma foto? Tem alguma testemunha? A polícia e a justiça têm que trabalhar dessa forma. E aqui eu não estou defendendo Bolsonaro, eu não estou defendendo general nenhum, eu não estou defendendo direita nem esquerda. Eu estou falando de justiça. E as leis estão aí, quem quiser, veja. A Constituição, hoje, gente, com a internet está fácil demais. Você vai aí, busca no Google a Constituição Federal, aparece lá no seu computador. Você pode ler a Constituição inteira, a Carta de 88. Ah, eu quero ver a lei criminal. Bota lá no Google que vai aparecer. Então, até que me prove isso, pode vir aqui o maior jurista do Brasil e me provar. Pode ser condenado uma pessoa por achismo, por opinião, ou por denúncia, apenas uma denúncia de uma pessoa que não tem nenhuma prova, que não foi testemunha daquilo ali, daquele ato. Porque se puder botar gente na cadeia assim, eu tenho mais de uma dúzia aí que eu vou botar na cadeia amanhã. Eu vou chegar lá, até uma delegada aqui, né, por sinal. Eu vou chegar para ela e vou dizer, ó, vamos dar uma queixa aqui, esse cara é ladrão, aquele roubou. E aí, vai botar todo mundo na cadeia só porque eu quero? Não é assim que funciona. Tem que ter prova documental, seja testemunhal ou não. Ah, mas o Cid, sim, o Cid ele fez uma delação premiada. Você prova que aquilo que ele disse é verdade? E o que foi que ele disse de Bolsonaro? Eu não vi. Em momento nenhum ele colocou Bolsonaro na cena do crime. Pelo contrário. Toda vez que foi perguntado, ele fez questão de dizer, não, o Bolsonaro não estava nessa reunião. Essa minuta não foi de Bolsonaro. Então, eu não vi fundamento no voto da Carmen Lúcia, nem no voto do Zanin, e muito menos no de Alexandre de Moraes como relator. Não existiu fundamento para a condenação. Agora, se for pelo oba-oba, pela comemoração porque não gosta de Bolsonaro, eu também não gosto de Bolsonaro. Então todo mundo comemora. Agora, vamos ser justos, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Hoje foi Bolsonaro, que tem repercussão internacional. Amanhã pode ser você, que está me assistindo, com o juiz de primeira instância seguindo a jurisprudência de Alexandre de Moraes. Pode ser com sua mãe, seu tio, seu pai. E aí, você vai gritar para quem? Porque o Bolsonaro está gritando lá para os Estados Unidos. E você vai gritar para quem? Você vai morrer na cadeia. Então, a gente não pode permitir que uma Suprema Corte do Brasil, que cria jurisprudência para os demais juízes de pequena instância, de primeira instância, né, que façam arbitrariedade. Porque isso vai repercutir em todas as comarcas. Pode escrever o que eu estou dizendo. Amanhã ou depois um juizinho de primeira instância aí, recém-formado, vai ser manobrado aí por um político qualquer e vai botar a gente na cadeia aí baseado nessa jurisprudência lá do Supremo Tribunal Federal. Aí vocês não fiquem chorando o leite derramado. Porque o Brasil é assim, só dói quando alguém pisa no meu pé. Quando é no pé do outro, não estou nem aí. Eu ainda comemoro, não é assim? Então vamos para frente, né, e torcer para que isso não aconteça. Eu sinceramente torço que não aconteça. Porque nosso país, né, é muito jovem, muito imaturo e comete esse tipo de arbitrariedade. Mas, enfim, quem sou eu, né, na fila do pão do Brasil? Vamos para frente e torcer para isso não acontecer mais.
E o Bolsonaro, né, tem direito à defesa ainda, viu? Mesmo no Supremo, ainda que não seja atendido, porque ele foi condenado lá, claro que o juiz que votou nele para ser condenado não vai votar para descondenar, né? Seria muita inocência da nossa parte acreditar nisso. Mas segundo o Chiquini, que é advogado do Felipe, que está, né, também nesse processo, Felipe Martins, ele explica aí, né, rapidamente o que vai acontecer a partir de agora. E se o Bolsonaro pode ser preso imediatamente, como muita gente está querendo, ou não. Vamos ver esse vídeo aí rapidinho. E agora? Bolsonaro foi condenado a pena de 27 anos de reclusão a ser iniciada em regime fechado. Vai iniciar o cumprimento da pena? Não. A tristeza dos Petralhas, ainda há um recurso, eu quero colocar aqui na tela para vocês, artigo 333 do Regimento Interno do STF. Diz exatamente o seguinte: cabem embargos infringentes à decisão não unânime, é o que nós temos aqui. A decisão, ela não foi unânime. O Fux votou para absolver Bolsonaro. Que julgar procedente ação penal. É o que aconteceu. Tivemos aqui uma decisão não unânime que julgou procedente a ação penal. Então, gente, Bolsonaro está condenado a 27 anos de prisão, mas ainda não acabou. Não transitou julgar. Então, a dúvida das pessoas: Bolsonaro inicia o cumprimento de pena hoje? Não. A pena só se inicia depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. Enquanto houver a possibilidade de recurso, ainda não inicia o cumprimento da pena. Então, Bolsonaro não inicia hoje o cumprimento da pena porque ainda cabe em recurso. Tem embargo de declaração, que é no caso de omissão, contradição. Tem embargo de declaração e também, eu entendo que pelo que eu mostrei para vocês do regimento interno, artigo 333, cabe também recurso de embargos infringentes para o plenário. Só iniciará o cumprimento da pena se for condenado em definitivo, ou seja, foi condenado por maioria e não couber mais recursos. Aí inicia o cumprimento da pena. Eu entendo que cabem embargos infringentes e que esse caso tem que ser remetido para o plenário. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Tem muita água para rolar ainda. Essa foi a decisão com relação ao Bolsonaro. Gente, vejam que o jogo está mudando. Não podemos recuar, retroceder jamais. Não vamos nos curvar à tirania. Por isso que eu te convido a fazer parte da minha comunidade. Vamos juntos enfrentar com inteligência e estratégia esse sistema. Juntos pelo nosso Brasil. Entre chiquini.com.br, faça parte desse exército contra a tirania. Venha para a minha comunidade. E agora? Bolsonaro foi condenado a... Vou exigir que o delegado haja assim também. Vai iniciar o cumprimento da pena? Não. Então o Chiquini, né, já explicou aí que não é assim, né, imediatamente. Até porque essa corte aí vai ter que legitimar essa decisão deles, né? Então, para essa narrativa ficar completa, eles têm que legitimar. E como é que legitima isso perante os órgãos internacionais? Olha, eu dei direito de defesa. Eles entraram com recurso, a gente não aceitou. Então, é assim que funciona, né? Então, como eu disse aqui, só para finalizar, eu espero que esse tipo de arbitrariedade do Supremo não sirva de patamar para juízes das pequenas cortes aqui, como a de Itabuna, por exemplo, a de Ilhéus, de qualquer outro lugar, né? Porque são juízes que saíram do banco da faculdade, sem experiência, sem nenhum preparo, conhecimento teórico às vezes muito raso, passa num concurso, porque o concurso, a prova não é inerente à lei, aos assuntos da lei, né? São assuntos gerais. Então qualquer pessoa pode passar num concurso, basta estudar. Aí ele senta na cadeira e vai julgar a vida de uma pessoa. Aí, como ele não tem experiência, ele vai se basear em quê? Na jurisprudência de um órgão maior. Aí ele viu uma coisa dessa lá, ele fala, eu vou fazer assim que tá certo.
Daqui a pouco a gente vira uma terra sem lei, tendo lei e ninguém cumprindo lei. Porque se pode condenar alguém sem provas materiais, sem testemunhas, isso aqui vai virar um bang-bang. Bom, vem aí a Lisdeile Nobre com a Larissa, né, no quadro Politiza Elas, e depois a gente volta. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Eu quero desejar a você uma feliz sexta-feira, mais uma feliz sexta-feira com a gente aqui com Politiza com Elas, nessa manhã com gosto de voto feminino, que levou à condenação aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais de 7 réus na chamada trama golpista. Não só esse fato que foi um grande destaque nessa semana, um julgamento considerado histórico, que pela primeira vez um presidente da República foi julgado por uma tentativa de golpe contra as instituições democráticas do nosso país. Mas, além disso, eu convido você para estar com a gente, para a gente passar um giro aqui na política municipal e também na política estadual, junto com Larissa Araújo, que faz parte aqui dessa bancada do Politiza com Ela. Então, venha pra gente, sente aí 30 minutos que a gente vai fazer uma análise, uma discussão, um debate daquilo que foi notícia durante a nossa semana. Bom dia, Larissa Araújo. Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindas a esse espaço que não é só delas, não é só nosso, né? Mas é de vocês também, um espaço de escuta e de fala. E hoje o programa, eu falei para a Lisdeile aqui nos bastidores, né? Que eu estava muito empolgada porque hoje não temos apenas os destaques das notícias no âmbito político que impactam diretamente na nossa vida social, mas também nos provocaram reflexões importantes, reflexões essas que nos inspiram, reflexões essas que nos trazem ali conhecimento, que nos trazem discernimento, que trazem muito mais do que uma discussão apenas política, partidária, mas que traz também ali um pouco de qual é o meu papel enquanto cidadão, qual é a parte que me cabe ali naquele contexto. Exatamente, Larissa. Eu estava até antecedendo, antes de iniciar nosso programa Politiza com Elas, conversando aqui com o Barbosinha rapidamente, ele no estúdio, né? E Barbosinha tem uma posição a respeito desses fatos. Eu tenho... Onde você vai, Larissa? E eu tenho outra posição a respeito desses fatos que aconteceram durante essa semana. E olha, eu quero dizer para vocês que o processo democrático é isso. Então, durante esse debate, né, tem aqueles que acreditam que Bolsonaro foi julgado injustamente, que não teria material probatório, que a instância tem incompetência, que não teve ampla defesa e o contraditório, e já tem outros, né, como a mim, que acredita que foi um bom julgamento, que tinha laço probatório, que tem material carreado nos autos o suficiente, até mais do que o suficiente para essas condenações. E eu digo isso para vocês porque nós tivemos um julgamento exemplar, ali que tinha votos, né, pela procedência da ação e também teve voto pela improcedência da ação. O importante é que a gente tenha isso. A gente chama a atenção que a gente tenha essa oportunidade de discussão, ou seja, da gente respeitar o ponto de vista daquele que achou que foi um julgamento justo e também a respeitar o ponto de vista daqueles que achou que o julgamento foi injusto. Isto é democracia, é a gente conviver com a diversidade e com a divergência. Ou seja, né, se a gente tiver que aceitar
absolutamente o ponto de vista do outro, isso é autoritarismo, né? Então, Larissa, o que me chamou a atenção justamente na votação, né, que primeiramente quem votou foi o Alexandre de Moraes, depois quem votou foi o ministro Flávio Dino, depois encerrou o primeiro dia de julgamento e no segundo dia iniciou o voto com o ministro Luiz Fux. E o Luiz Fux apresentou um voto enorme, de 12 horas. E o que ele fez? Primeiramente, ele apresentou as referências teóricas. É como se fosse uma moldura do seu julgamento. E para qualquer aluno de direito, toda aquela moldura de referências teóricas que ele fundamenta o seu voto, está tudo correto. A gente verifica ali que todas as teses jurídicas que ele apresentou está correto. Qualquer aluno, um aluno de direito mediano ali, consegue verificar que a moldura jurídica que ele traçou através das referências jurídicas está correto. Entretanto, aquelas referências não são consubstanciadas com lastro probatório para falar de inocência, para falar de improcedência, tudo. E aí, esse voto foi 12 horas e deixou toda a comunidade jurídica perplexa. Ou seja, aquilo que Luiz Fux julgou, até outubro ele não julgava. Ele julgou contra ele mesmo, então era Fux contra Fux, né? Ou seja, ele julgou pela incompetência, mas em outubro passado, ele julgou que a Suprema Corte foi competente para julgar aquele político, aquele culpante de mandato e exercício político, praticasse um delito dentro das suas atribuições e, mesmo quando encerrasse as suas atribuições, manteria o foro privilegiado. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal e Luiz Fux, em outubro, julgou dessa forma, né? Ele condenou o Mauro Cid. Entretanto, ele não condena pelo mesmo delito quem é o seu chefe, né? Ou seja, parece aquele filme do mordomo, né? O mordomo é o culpado e o chefe que determina as ordens não são os culpados. Então, o que chamou a atenção, se esperava naquele dia em que ele contrariou várias teses e já havia condenado outras pessoas pelo mesmo delito, pessoas que não têm notoriedade e ocupação de cargos públicos, se esperou que no dia seguinte haveria uma contradição, um contraditório, um contraponto, né, assim melhor dizendo, dos demais ministros. E o que chamou, Larissa, a atenção é que não houve esse contraponto. Os ministros o receberam muito bem, o ministro Fux, né? Respeitaram ele em toda o seu voto, né? Aí ele ficou ali, ele ficou o tempo todo de cabeça baixa, né? E o que chama a atenção é que ninguém ficou contrapondo o que Fux fez. Cada um continuou o seu voto ali, com as suas fundamentações. A ministra Carmen Lúcia e o Zanini, eles não apresentaram um voto longo, porque eles também tinham 100 e tantas laudas, mas eles preferiram apresentar um resumo, né? Mas lá nos autos você encontra toda a fundamentação lastreada nas suas provas, né? Não no material probatório. Eles preferiram não fazer isso. E aí houve todo aquele respeito com o ministro Fux, né? Porque isso é o que Barroso falou. A gente tem direito a ter a divergência. Isso faz parte do processo democrático. Então, o Fux foi muito bem tratado. Ele sentiu um certo constrangimento, né? Mas é isso que foi uma postura muito íntegra dos demais ministros com relação àquele que divergiu
dos demais votos. Eu acredito que seja até um exemplo para a gente. Exato. Porque eu sei que a gente polarizou bastante a questão da política no nosso país nos últimos anos, né? As pessoas começaram a ter uma torcida, como a gente já havia comentado aqui nos bastidores, entre Lula e Bolsonaro, só que eu já parto, né, ali de uma crítica em que a gente precisa urgentemente cada vez mais deixar esse olhar de fanatismo pela política, pela pessoa, a personalidade política que se constrói, né? A gente sabe que a gente trabalha com política, sabe que existe uma construção de um perfil político sempre, e aquele perfil ele causa empatia ou repulsa na população, a população se identifica ou se torna avessa àquela pessoa, mas quando a gente se fala de um processo jurídico, a gente precisa ter um olhar mais crítico, criterioso, né? Na sua fala inicial, Lisdeli, você falava, né, do ministro que fez questão ali de detalhar as questões processuais, né, que é o que interessa. Então, assim, eu posso gostar de Bolsonaro, eu posso odiar Lula, eu posso gostar de Lula e não gostar de Bolsonaro, mas eu preciso me atentar aos fatos, eu preciso me atentar à ocorrência daquilo que está ali sendo disposto. Então, a partir do momento em que minha opinião fica apenas, né, o meu próprio julgamento social fica apenas no meu conceito político, eu perco muito mesmo dessa identidade jurídica, né, que a gente deve prezar, como você mesmo falou, né? É legítimo, os fatos eles precisam ser legitimados. Então, assim, quando vem aí um ministro que dá um exemplo, não, eu penso diferente, e os outros poderiam hostilizar, os outros poderiam dizer, olha, você como ministro, você não deveria pensar, falar assim, mas não, ele recebe ali, não, é um posicionamento que deve ser considerado, né? Tá legitimado, tá no conhecimento ali da lei, tá dentro daquele contexto, é um direito, exatamente. Então, isso a gente precisa pontuar, isso a gente precisa validar, porque é importante nos nossos diálogos a gente ter esse bom senso, né? Até mesmo entre a gente. Exatamente, Larissa. É isso que é um dos pontos que eu faço destaque, né? E o segundo ponto, algumas ironias do destino, né? Esses tipos penais que Jair Messias Bolsonaro e os outros foram processados, julgados e condenados da tentativa de golpe, ele foi criado dentro do governo Bolsonaro. Então, olha a ironia de destino. Ele mesmo, né, no governo dele, criou-se um tipo penal, foi legislado ali durante o seu período, já eram projetos anteriores, mas foi votado e sancionado na sua gestão enquanto presidente da República, e ele hoje está sendo condenado pelos delitos que entraram no Código Penal, né, pelo seu sancionamento. E um detalhe importante, né, que se discute em relação a esse material probatório, eu quero dizer que há uma construção extremamente delicada para se imputar a tentativa de golpe, né? Primeiro, não se espera que o golpe seja concretizado, porque se o golpe for concretizado, não existiria nem o Supremo para julgar, porque o Supremo provavelmente ou estaria preso, ou alguém estaria morto, ou o Supremo não existiria, porque no golpe de 64, o Congresso foi fechado por 3 vezes e todos os deputados que eram da base esquerda foram perseguidos e caçados, né? Alguns, né, perderam até a vida, né, posteriormente. Então não existe um julgamento de um golpe consumado. A gente sabe que dentro do direito penal existem os crimes materiais e os crimes de mera conduta e os crimes formais. Então, a mera exposição ao perigo são os crimes de perigos de dano, que é os crimes de perigo concreto, né? Ali foi consubstanciado nas teorias de Klaus Roxin, né? Pela criação do risco permitido, do resultado que foi gerado em virtude desse risco permitido, e que isso encontra uma tipificação penal, foi demonstrado tudo isso teoricamente a respeito de que houve a consumação por uma conduta que a gente chama de conduta formal, e o material que tinha ali suficiente, que foi produzido muito bem pela Polícia Federal, passou pela PGR muito bem
consubstanciado. O próprio ministro Fux falou que era farto o material probatório, que era tanto que a própria defesa não conseguiu se exaurir ali naquele material probatório. E o que chama a atenção, Lari, foi uma fala do Flávio Dino, que fala da alegoria do boi. Para as pessoas não compreenderem essa condenação. A alegoria do boi é um entendimento hermenêutico. O que é a hermenêutica? A hermenêutica jurídica são as várias metodologias que a gente tem para interpretar os fatos e o tipo penal, né? A alegoria do boi é como se tivesse um boi. E vamos fatiar esse boi, fatiar ele várias camadas, né? Para quê? Para dificultar a identificação do boi. Então, você vai pegar nessa alegoria, você vai pegar um bife que foi fatiado e vai perguntar assim: ô bife, você é boi? Aí o bife falou assim: bom, eu sou um boi, mas eu tenho dificuldade para mostrar que eu sou um boi. E essa é a tática que se utiliza nesse tipo de delito, é fracionar a verdade para tentar dificultar a identificar unicidade. E esse trabalho, argulho, né, que foi feito ali durante esse trabalho de construção durante 2 anos, para mostrar que cada parte desse bife constituía um boi, né? O falseamento da verdade, que é fatiado. Fato é que Bolsonaro foi condenado, 27 anos de prisão, na verdade 27 anos e 3 meses, né, por uma trama golpista. Ele teve aí 24 anos e 9 meses de reclusão, ou seja, que é quando a pena para crimes prevê em regime fechado, e 2 anos e 6 meses em detenção para crimes semiaberto ou aberto. Mas nesse contexto, Luiz Dele, algo que nos trouxe muito orgulho pelo contexto, a gente precisa destacar aqui, não pode passar despercebido, foi realmente a postura, a elegância e o destaque de Carmen Lúcia em seu voto, que chamou muita atenção. Larissa, segundo as pessoas que estavam lá presentes, durante os votos dos demais ministros, tinha até cadeiras vazias. Mas quando foi o voto da ministra Carmen Lúcia, a plenária da primeira turma ficou lotada, que foi necessário para aqueles que tinham autorização para adentrar ali e assistir pessoalmente, os privilegiados para assistir esse julgamento histórico, teve que conseguir cadeiras extras, né, para assistir. E de fato, Larissa, é um voto histórico. E eu quero terminar o programa de hoje lendo a minha coluna de opinião a respeito do que eu escrevi, porque há uma significação absoluta no voto desta mulher, deste homem ser condenado nas mãos, né? Fechar a condenação nas mãos de uma mulher. Então eu vou reservar 5 minutos aqui para a gente terminar com a leitura dessa coluna de opinião. Então agora nós vamos para os destaques regional aqui, né? Porque também tivemos aqui uma semana na nossa região bastante tumultuada, né? No início da semana, a Câmara de Vereadores de Itabuna teve mais uma sessão, que foi na terça-feira. Na verdade, começou na segunda-feira ali com as comissões técnicas, onde a vereadora Vilmaci já tinha feito uma representação ali, né, comunicativa. Ela expressou que, olha, há queixas e reclamações, foi verificado que, de fato, tem escolas que estão sem monitores, sem zeladores e sem porteiros. Nesse sentido, as aulas estão sendo interrompidas, os alunos estão tendo que vir para casa, ou então nem aula não estão tendo. E aí ela fez ali um discurso muito contundente, que chamou a atenção realmente, ela que já vinha aí sendo criticada porque teve um silêncio em relação ao fato que aconteceu com a secretária Sônia Fontes, que foi verbalmente, né,
agredida na plenária, né, porque foi referenciada de forma muito grotesca, mas nessa semana a Vilmacy resolveu se posicionar. Na terça-feira, a Câmara de Vereadores continuou chamando a atenção, porque a maior parte dos vereadores, Lisdeli, faz parte da bancada ali do governo, né, que sustenta ali a bancada do governo, como a gente diz. Mas eles estão super insatisfeitos com a postura do Executivo, mais precisamente em relação aos secretariados, né, que não atendem os pedidos de que eles já fazem ali de costume de providência. Eu vejo, particularmente, gostaria de colocar isso aqui como uma oportunidade dos vereadores, então, já que não tá tendo os seus pedidos de providências atendidos, que eles possam, de fato, agora começar a apresentar projetos de lei na Câmara de Vereadores. É uma oportunidade agora que eles vão ter de apresentar aquilo que eles já deveriam estar fazendo há muito tempo, porque pedido de providência de ordem do Executivo, muitas pessoas não sabem, mas a própria população pode fazer, né? Ela pode ir lá na secretaria diretamente ou ela pode pedir como representante um vereador, mas o que a gente espera de peso mesmo ali da função de um vereador é que ele possa legislar. Até porque, Larissa, um pedido de providência, ele entra no poder discricionário do prefeito. O que é o poder discricionário do prefeito? Ele decide se vai atender ou não. E ele vai atender, infelizmente, a gente sabe que cabe os prefeitos atendendo por uma série de parâmetros, né? Ele utiliza uma série de balizas para atender esse pedido. Ou seja, né? Provavelmente ele irá olhar quem são os seus aliados, quem são os seus políticos. Acontece que ele tem que saber que a res pública não tem que passar pela sua oportunidade pessoal, porque na administração pública você tem que respeitar o princípio da impessoalidade, ou seja, o prefeito ele tem que decidir de acordo com a conveniência pública e não seus interesses pessoais, mas infelizmente a gente sabe que a administração pública acaba decidindo esses pedidos de providência conforme o seu oportunismo pessoal, né? Em relação às suas necessidades futuras eleitoreiras. E aí, Larissa, ela foi cirúrgica enquanto diz que pedido de providência é uma atividade típica do vereador, mas ela não deve ser a única, né? Ou seja, ela é vamos dizer, uma função menor, que a função dele ou dela, vereadora, é legislar. Por quê? Porque legislar se torna lei. E o administrador, ele tem que agir conforme a lei. Aí, prefeito, agora é lei. Você tem que manter aquela escola em dia, tem que manter aquela infraestrutura em dia. Então, os vereadores, ele tem que respirar e conhecer os problemas públicos. A grande dificuldade, Larissa, é que os vereadores não sabem nem sequer identificar os problemas públicos e muito menos transformar isso numa legislação municipal que faça com que o chefe do executivo execute aquele trabalho sem ter que prestar favor que foi feito aí lá na época das eleições. Exatamente. Perfeito. A sua fala ali foi imprescindível, foi muito assertiva no que a gente hoje enxerga na Câmara de Vereadores de Itabuna. E falando em Câmara de Vereadores de Itabuna, o atual presidente da Câmara, Manuel Porfírio, né? Ele que já tem ali, foi o vereador mais votado na última eleição em Itabuna, assumiu na semana passada oficialmente o cargo de secretário do PT aqui no diretório estadual, lá em Salvador, na verdade, não é isso? E amanhã está previsto para a posse de Nina Rosa como a presidente aqui do PT, Diretório Municipal em Itabuna. Ainda está ali em torno de uma polêmica essa posse que vai acontecer, porque o presidente Jackson, até então, já havia judicializado essas eleições devido aí a algumas reclamações e denúncias de fraudes, né? Pessoas que estavam hospitalizadas, mas que compareceram, teoricamente, para votar, né? Pessoas também falecidas que constaram ali como votantes. Então, o presidente Jackson Moreira entrou, né, com uma ação para judicializar, ou seja, para tornar aquilo ali nula, aquela eleição. Ainda está
está nesse trâmite aí, já está lá em Brasília, como todo mundo fala, né? Aguardando ali o procedimento, mas até então, amanhã, vai acontecer a inauguração da nova sede do PT em Itabuna e também, posteriormente, vai ser a posse da Nina Rosa para esse contexto político aqui em Itabuna, que marca aí uma era, né? Onde tem o silêncio de Geraldo Simões, que era uma personalidade ícone ali do PT, muito marcante aqui na nossa cidade. É uma disputa interna do PT que já está virando uma longa data, uma novela, né? Primeiramente tinha entrado com a ação, né, essa chapa, esse núcleo, né, dentro dessa, vamos dizer, essa linha, né, de esse grupo, não vou nem dizer esse grupo dentro, né, do diretório municipal aqui, né, que divide em dois grupos aí, do Jackson, né, e que também compõe Geraldo Simões, e a turma de Manuel Porfírio, né, eles já tinham, o pessoal de Jackson entrado com a ação dizendo que a Nina não poderia ser candidata ali à presidência municipal porque ela não estava com as suas contribuições mensais ali em dia, e ali ela conseguiu uma liminar e acabou sendo eleita, né? Agora eles já entraram com outra ação, como você está trazendo aí para os nossos telespectadores, que tem votantes fantasmas, né? Ali naquela eleição. Mas, pois bem, Larissa, nós tivemos uma semana agitada aí, onde a Polícia Penal, o Conjunto Penal aí, tem redobrado nas fiscalizações das execuções da pena. Isso gerou uma certa contrariedade entre os internos e que acabaram promovendo o fechamento das vias públicas da cidade de Itabuna e trouxe essa semana bastante transtornos, né? Muito transtorno, reclamação. O protesto, se o intuito do protesto era chamar a atenção da população para uma circunstância ali que pudesse favorecer, isso não aconteceu, porque a opinião pública foi contrária realmente ao manifesto. O manifesto foi feito numa via onde acabava praticamente interrompendo o percurso tanto de quem vinha de um lado para o outro, né? Quem ia do sul para o extremo sul. Então aquilo ali realmente causou bastante transtorno, fora as queixas e reclamações que realmente não foram aceitas, né? Eles cobravam ali porque existe um grupo que está realizando agora de forma periódica operações dentro do presídio. A última operação mesmo, foram retiradas mais de 151 facas, né, armas brancas de dentro do presídio, além de televisores, celulares, né, drogas ali dentro do presídio, e os familiares pediam a retirada desse grupo especializado de operações para que eles não realizassem, essa é a verdade, né, as operações ali dentro do presídio, sob a alegação de que durante esses procedimentos os presos estariam sendo ali de certa forma agredidos, né? Mas a gente tem informações deles de que toda essa operação, inclusive, ela é acompanhada, pode ser acompanhada por advogados, né? Não é feita assim de forma aleatória. Exatamente. Os advogados ali, eles podem fazer o acompanhamento dessa operação. E aí, em menos de 24 horas dele, que aconteceu também essa manifestação, uma mulher foi presa tentando entrar dentro do presídio com 181 gramas de maconha no cós da calça, né? Que é crime. Que é crime também. Qualificado, né, por estar transportando droga para dentro de uma unidade prisional. Liseile, o Politiza com Elas, né, permita dar essa interrupção, não vive somente de política, de certa forma, né? Mas a gente também tem um lado de cidadania que a gente precisa falar. Setembro Amarelo, a gente traz aqui o número 188 para quem precisa, perfeito, como utilidade pública. Se você está passando por algum tipo de sofrimento emocional ou psíquico, você pode recorrer a este canal. Exatamente. Durante esse mês de setembro estaremos todos os programas falando da nossa saúde mental e da importância de você reconhecer esse momento, o seu limite e pedir a ajuda, tá? E Cássio colocou a imagem que simboliza, né, esse lacinho amarelo, que simboliza essa campanha aí do Agosto Lilás, que já passou, né? Do Setembro Amarelo. Então,
peça ajuda. Saiba reconhecer os nossos limites, porque quando você cuida da sua mente, você está cuidando do seu corpo. E olha que interessante para a gente encerrar essa parte do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, para quem não sabe, ele foi criado, na verdade, inspirado de forma fatídica por um jovem americano que se suicidou dentro de um Mustang amarelo. Por isso, né, que tem essa referência do Setembro Amarelo. Foi justamente nessa época e ali abriu-se um alerta, né, para essa questão da saúde mental das pessoas. Barbosinha já está quase voltando aqui com a TVI News e a gente quer fechar essa sessão do nosso Politiza com Elas, de uma homenagem a uma ministra que representou nós mulheres nesse voto. Foi numa quinta-feira que a história curvou ao peso da justiça. Não é qualquer justiça, é a que fala pela boca firme de Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, que nesse dia não apenas condenou um homem, mas deu voz a todas as mulheres que Jair Messias Bolsonaro tentou calar, humilhar e reduzir. A trajetória política de Bolsonaro sempre foi marcada pela violência. Não a violência de quem age nas sombras, mas a de quem escondeu atrás de um microfone, de uma cadeira presidencial para melhor insuflar o ódio. A violência de gênero foi uma assinatura quando disse a deputada do Rosário que não merecia ser estuprada, quando insinuou a jornalista Patrícia Campos Melo que ela queria um furo a qualquer preço. Quando em debate escarneceu Vera Magalhães, dizendo que ela dormia pensando nele, que era uma vergonha para o jornalismo brasileiro. E ainda a frieza de defender que mulheres recebem salário menor porque engravidam, como se gerar a vida fosse um defeito. Não parou por aí. Sua boca também se voltou contra a população LGBTQIA+. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que aparece com um bigodudo por aí. Palavras que não se restringe à homofobia, mas que revelam ao mesmo tempo desprezo por quem rompe a norma do gênero, a mesma lógica de violência e exclusão. Essas não foram frases soltas, mas escolhas conscientes, tijolos no muro de ódio erguido com o modelo de poder. E mais, a sua gestão cortou recursos de políticas públicas para as mulheres, fragilizou mecanismos de proteção, alimentou uma epidemia de violência de gênero que sangra todos os dias nesse país. Por isso, há algo de profundo simbólico nesse dia. O homem que ergueu sua carreira sobre a desqualificação das mulheres foi condenado pelo voto de uma mulher. O voto de Carmen Lúcia não é apenas jurídico ou técnico, é um ato histórico, uma resposta ao destino que cobra, o que se planta se colhe. É uma reafirmação de que a democracia não pode ser sequestrada por quem aposta na violência. É a resposta institucional contra o golpismo. É também a reparação simbólica de décadas em que mulheres foram alvo do escárnio e o desdém. Se Bolsonaro passou a vida tentando apequenar mulheres, agora é uma mulher que ergue a pequena e a pequena diante da história. O voto de Carmen Lúcia é uma lembrança de que o patriarcado pode até gritar, mas o direito à dignidade das mulheres ecoa mais alto quando encontra coragem. E fique claro, as nossas mulheres não admitem mais homens que representam a violência. O tempo deles passou. O tempo agora é da resistência que transforma em decisão, de coragem que transforma em justiça. Lisdeile Nobre, coluna de opinião. Bom, eu quero pedir desculpa que eu avancei alguns minutinhos aqui no horário de Barbosinha, mas a gente pediu para a gente encerrar com essa coluna de opinião, para nós mulheres é extremamente importante e sentimos muito representadas pelo voto dessa grande ministra.
Carmen Lúcia. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira aqui no Politiza com Elas. Tchau, tchau. Tá aí, um abraço a Liz dele, um abraço ao quadro, né, Politiza Elas, que volta na próxima semana aí, na próxima quinta-feira, tá bom? Olha, gente, só para complementar aqui, né, esse noticiário aí sobre política, o indivíduo, né, que ameaçou de morte o deputado federal Nicolas Ferreira foi demitido, né, sumariamente, e vai responder um processo judicial, como deve ser, né? Você não pode ameaçar outra pessoa de morte. Então, tá aí a foto dele, né, Cássio? Vamos colocar aí. Ah, cadê, Cássio? Você tinha que estar lá, Cássio. Aqui a gente vê outra hora. Meu Deus do céu. Olha, gente, vamos, né? Você já é para chamar o quadro agora, Cássio? Então a gente chama, porque eu tinha que dar notícia aqui, né? Daqui a pouquinho o Kleber Torres com o quadro O Assunto É, aqui na telinha, né? Trazendo aí hoje como sempre, né? Sempre um convidado especial aqui. E hoje ele traz um pastor aqui no programa, né? Então daqui a pouquinho, Kleber Torres no quadro O Assunto É. Tá aí, né? O estudante que ameaçou Nicolas Ferreira, né? Agora o caso está mostrando aí, foi preso no Espírito Santo e vai responder processo aí na justiça, né? Por ameaça de morte. Não é o caso de ser um parlamentar, né? Não é porque o Nicolas é parlamentar, é um ser humano, né, gente? E a gente não pode deixar essa violência escalar no Brasil, como está acontecendo, né? E como aconteceu anteontem nos Estados Unidos, quando um pai de família foi assassinado em público, né? Por questões políticas, rixas políticas. Então isso não pode acontecer em nosso país. Vamos ao quadro O Assunto É. Na volta a gente vai falar mais, vai falar de futebol. Ontem tivemos o complemento da rodada das das quartas de final da Copa do Brasil, né? Que agora já tem aí os 4 semifinalistas. A gente fala daqui a pouquinho, depois do quadro O Assunto É. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o pastor Robson Almeida e com Ronaldo Gomes, do Sindicato dos Trabalhadores nos Presídios, que trabalham com um projeto de ressocialização. Ele trabalha, o pastor coordena a Chamar, que tem 5 unidades de atendimento em Itabuna, Ilhéus e Jequié. Como é que surgiu essa ideia do Chamar? Quanto tempo vocês estão trabalhando nessa área? Bom dia, né? Bom dia ainda. Esse trabalho tem 18 anos, surgiu há 18 anos atrás, onde pudemos assim assistir alguns jovens que realmente estavam envolvidos no mundo das drogas, e isso nós se sensibilizamos em abrir uma unidade pequena, e conseguimos abrir uma unidade pequena ali no São Roque, aqui em Itabuna. E através disso, já se faz 18 anos que estamos nessa demanda de ressocialização. Vocês atendem cerca de 320 pessoas nessas unidades, homens e mulheres, como é que é? Nós temos unidades, temos 4 unidades para homens e temos uma unidade para mulher, que é aqui no bairro Zildolândia, ali em Itabuna. São separados, a gente separa ali por idade, por situações, né, de problemas também. A gente não mistura os nossos residentes. Uhum. E o custo operacional dessas unidades, como é que banca? Vocês têm que trabalhar com psiquiatra, com médicos, com equipes de apoio, voluntários, como é que é essa rede de
Essa aí é até uma pergunta muito boa, viu? Gostei. Olha só, a gente não tem ajuda de governo. Nós não temos ajuda do governo. Hoje a nossa ajuda lá é de algumas empresas, empresários daqui de Itabuna e de fora de Itabuna também, né? Nós temos ajuda também ali da maçonaria, que também nos ajuda, né? Alguns ali que são da maçonaria nos ajudam muito com acerca da alimentação também. E algumas famílias que têm os seus parentes ali internados, ali, alguns residentes, que também nos ajudam, nos apoiam. O governo brasileiro fechou os manicômios em função da humanização do atendimento e tal, de pacientes e tal, com problemas psiquiátricos. Mas, e esse grupo de pessoas, usuários de droga, como é que fica o atendimento desse pessoal que precisaria desse tipo de atendimento, talvez de internação e tal? Porque o afastamento do indivíduo das drogas é no mínimo 6 meses, no caso. Isso, de 6 a 9 meses. É assim, é uma base que a gente coloca para ressocializar novamente esse indivíduo, tornar ele para a sociedade uma pessoa diferente. Porém, existem algumas pessoas também que, devido passar muitos anos nas ruas, né, usando todo tipo de entorpecentes, às vezes requer mais um cuidado a mais. Às vezes chega até 1 ano, né, para a gente ver que está totalmente ressocializado. E esse trabalho realmente assim é um trabalho hoje muito árduo e que deveria ter assim uma visão melhor do poder público, né? Porque quando a gente se trata de ressocializar, a gente mexe com todas as esferas, né? Tanto municipais quanto estaduais, federais, e seria muito bom que não somente a nossa unidade, as nossas unidades, mas como outras unidades que também existem aqui dentro de Itabuna, fora de Itabuna, fosse assistido por eles também. Porque existem vários profissionais na rede pública, conforme o CAPS, né? O CAPS mesmo. No CAPS existe profissionais ali de excelência. E, inclusive, em uma das reuniões, eu até sugeri também que se tivesse um CAPS móvel, né, onde esses profissionais do CAPS fossem visitar, né, essas unidades que precisam de apoio, levando os profissionais ali para dentro, porque tem muitos que estão ali internados, que hoje, às vezes, é meio difícil participar de um CAPS, porque às vezes é de um determinado bairro que ele não pode entrar. É determinado de uma região que ele não pode ir. Por mais que é um usuário, ele se torna também alvo, né, das retaliações de lá de fora. Então, se esses profissionais visitassem as unidades com um olhar humano, com um olhar, não com um olhar de crítica, mas um olhar de melhoria, um olhar de realmente ressocializar, eu acho que seria muito melhor, tanto para o meu trabalho, como para os outros trabalhos que existem também no nosso estado, vou logo dizer assim. Vocês atendem 320 pessoas, e quantas pessoas participam do trabalho de vocês, como voluntários, como profissionais de saúde? Hoje nós temos lá, a maioria voluntários, né? Nós temos muitos voluntários. Nós temos lá um médico psiquiatra, né? Temos ali psicóloga, nós temos ali assistente social, enfermeira, técnico de enfermagem, cuidadores. Então, graças a Deus, assim, nós temos um grupo, e esse grupo, a maioria deles é da nossa igreja também, né? A nossa igreja hoje, o Ministério Apostólico Chamar, ela tem, assim, alguns profissionais e pessoas que se sensibilizam à ressocialização. São pessoas também que teve alguém da família que passou por uma situação difícil como essa, que é o mundo das drogas. Muitas das vezes as pessoas olham assim e dizem, aquele ali está nas drogas ali, mas é porque é descarado, porque a família é boa. Não é. Porque uma vez, quando se usa, né, Ronaldo, quando se usa essa droga infeliz, ele tem ali 99% de chance de se tornar um dependente químico. Agora, desses dependentes químicos, por exemplo, quantos são viciados em maconha, por exemplo? Quantos são em cocaína?
quantos são percentualmente, assim, em K9 e essas outras drogas que tem aí? Olha só, o dependente, assim, tem muito tempo que foi internado no nosso instituto alguém que era viciado em maconha, né? Porque geralmente quem usa maconha, ele tem aquele conceito de dizer assim, que eu só uso a maconha para não ficar careta demais, não precisa de internamento, né? Mas quando se trata de usuário já de um outro entorpecente mais potente, conforme o crack, conforme você disse o K9, né, a cocaína, né? Então, é mais difícil, né? Então, hoje nós temos lá essas pessoas, a grande maioria, usuário entre álcool e essas drogas mais pesadas. Quais são as drogas mais comuns que os caras usam, os internos usam, que eles usam? Os internos que usavam, né? Que usavam, né? Mais assim, o crack e o álcool. E pode dizer uma coisa, viu? Pasme no que eu vou te falar. Para tratar um dependente de álcool é pior do que o crack, ainda. Às vezes a pessoa pensa que o álcool ele é uma droga social, né? E que não agride muito. É engano. É um engano muito grande. A pessoa se engana. A pessoa, quando passa a se tornar um dependente do álcool, se torna realmente mais difícil de tratar do que um usuário de crack. Você pode ver que tem pessoas que é tão dependente do álcool que quando ele para um dia ou 2 dias, ele treme todo, parecendo que ele tem aquele mal de Parkinson, né? Ele tem convulsões, parecendo aquela pessoa que tem realmente aquele problema de epilepsia. Então, o álcool, ele provoca tudo isso na pessoa. Então, se torna um pouco mais difícil de cuidar, que você tem que ter um cuidado a mais. E o K9, que o cara viu quase um zumbi, perde a coordenação motora e tudo, como é que é? É a mesma coisa do crack ali, o K9. O K9 ele é um crack mutante, né? Ele tem algumas químicas a mais, então provoca algo mais agressivo quando a pessoa passa a se tornar um dependente desse. Mas entre crack, K9, aquele crocodilo, aquelas coisas, é um crack mutante, né? É porque coloca ingredientes ali mais pesados, que aí, infelizmente, a gente não pode falar aqui ao vivo os ingredientes que é acostumado a levar nessa droga. E Ronaldo, atua em que área, Ronaldo? Bom dia a todos. A Kleber aí, importante momento, né, nesse programa aqui O Assunto é Nós. Olha, eu sou diretor do Sindicato dos Monitores de Ressocialização na Bahia, trabalho no presídio aqui no Conjunto Penal de Itabuna e também, né, a gente tem essa parceria com os institutos justamente porque é um público que tem semelhança, né, no dia a dia. Agora você também vai lá, você trabalha como voluntário? Não, lá nós somos terceirizados, né, que é empresas cogestoras que presta serviço ao Estado da Bahia. Mas com o Chamar, vocês são parceiros, no caso? Ah, isso. O Chamar, a gente tem essa parceria porque, por exemplo, a gente tem o presídio, você tem um público que cometeu o crime, né? E está indo lá cumprir essa pena. E lá a gente ofereceu os direitos deles para se sair de lá melhor, que é o papel do Estado. Então lá a gente tem também essa parte de ressocialização, garantindo os direitos, apoio médico, de psicologia, de educação e tudo, enfim. Bem, ele faz o trabalho para reintegrar o usuário de droga, no caso. E você, no caso, é reabilitação também do detento, da pessoa que cumpre uma pena. Desse pessoal que é ressocializado, quantos % voltam a reincidir no mundo do crime? Você tem ideia? Nós, em 2016, né, já tenho 17 anos, desde 2009 que eu já faço parte do sistema de cogestão.
Em 2016 foi criada a Secretaria de Ressocialização e depois, né, da Secretaria de Ressocialização está atuando em presídios, são 11 presídios na Bahia, a gente já vê assim um índice menor de residência, até porque lá é feita uma triagem, né, quando o interno chega para saber o nível de escolaridade, se eles têm alguma né, aptidões para algumas atividades, enfim, e aí passa pela uma triagem com assistência social, psicólogo, né? Então aí a gente identifica qual é a deficiência daquela pessoa. Então a gente oferece oportunidades através da educação e de oportunidade de emprego, enfim. Agora, como é que vocês convivem também com as várias facções, PCC, CV, não sei o que e tal, dentro do presídio? Como é que esse pessoal convive? Olha bem, como a gente falou, dentro dos presídios também tem essa separação, né? A gente precisa fazer essa separação. Antigamente era raio A, raio B aqui e tal, tinha essa rivalidade. É isso. Então, hoje tem essa separação, mas quando se trata da reintegração, porque é um direito de todos, né? Claro que isso é tudo através de um diálogo. Ele sabe que aqueles que vão para o setor de ressocialização, que a gente chama de núcleo de ressocialização, onde eles vão receber informações e formação, né? Que, por exemplo, em 2020 tem um número que colocamos 595 internos, né? Na escola. Desses 595, 129 fizeram o Enem, né? E dos 129, 30 né, internos passaram no Enem. Hoje nós já temos ex-presidiários fazendo faculdade, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é através da educação, através dessas oportunidades que a gente pode reabilitar. Quando o preso lê um livro, ele diminui um pouco a pena, né? Vai abatendo. Quando ele faz uma faculdade, ele também tem redução da pena em função disso? A redução é a mesma coisa que a gente falou. Que chama remissão de pena. Em cada 3 dias, vamos dizer, de atividade, reduz um, né? Então, assim, as atividades que eles fazem lá, tem atividades que eles recebem uma ajuda de custo financeiro, aqueles que já tem uma progressão de regime que já pode estar fazendo atividade. E cada atividade dessas que eles, né, executam lá, né, termina também recebendo essa remissão de pena. Agora, pastor, no último censo de 2010 a 2022, que teve 2 censos, a população de protestantes no Brasil aumentou de 35 milhões para 47 milhões. Quer dizer, 25% de crescimento. Como é que o senhor explica esse crescimento do evangélico no Brasil? Olha só, inclusive eu estava até vendo sobre isso a semana passada, e inclusive eu estava até me perguntando e vendo quanto o evangelho ele alcança, né? Hoje a grande maioria das pessoas evangélicas são pessoas que vieram também do mundo das drogas, né? Eu estava debatendo isso com alguns pastores, algumas lideranças, e a gente pôde perceber e pôde notar que a grande maioria desse crescimento dessas pessoas, não todos, mas a grande maioria, foram de pessoas que realmente perderam alguma coisa e acabou ouvindo a palavra de Deus. São pessoas que entraram também no mundo das drogas, que perderam famílias, e o poder da palavra de Deus, ela alcança o coração do ser humano. Nós estamos falando sobre isso e foi um aumento até assim razoável. E eu falei com algum deles o seguinte: poderia ser até maior se todos realmente dessem credibilidade à palavra de Deus.
E a sua igreja chamar, ela tem quantos núcleos aqui na região? A igreja em si, ela é pequena. Ela não é uma igreja grande. Nós temos aqui no bairro de Fátima e temos ali em Ferradas. Porém, o trabalho que a gente faz do social é que é grande. Esse trabalho, ele é um trabalho que hoje abrange não somente Itabuna, Ilhéus e Jequié, mas como todas as cidades aqui, eu acho que circunvizinhas. A gente atende, a gente já está atendendo pessoas fora da Bahia, como Espírito Santo, Rio de Janeiro também. Nós estamos atendendo também pessoas de lá. Por quê? Porque o nosso trabalho se tornou um trabalho reconhecido, não pelos governantes, mas sim por famílias, né? Hoje o nosso trabalho tem sido um trabalho muito bem feito e, graças a Deus, pessoas têm se recuperado e têm voltado para a sociedade. Desse pessoal que passou nesses 18 anos pelo núcleo de vocês... 18 anos. Nesses 18 anos, esse pessoal passou. A reabilitação, quantos por cento não voltam a reincidir? Se você tem ideia? Assim, eu vou colocar aqui, de 100, 75 não voltaram. 75%. Por quê? Porque o nosso trabalho não é um trabalho só medicamentoso, né? Mas é um trabalho voltado também para a religião. Então, quando nós semeamos, conforme eu disse, a palavra de Deus, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, uma vez o indivíduo conhecendo a verdade, se torna mais difícil ele se tornar um reincidente. Não falando que somente a religião a qual hoje eu professo seja realmente a religião totalmente certa e exata, não. Nós estamos falando aqui da religião a qual eu professo. Existem outras religiões aí também que têm um trabalho muito bonito, muito belo e que também tem positividade no que eles fazem. Esses núcleos que vocês têm, Itabuna, Ilhéus e Jequié, eles são reconhecidos de utilidade pública pela Câmara, alguma coisa assim? Hoje, não temos. Porém, a gente só tem um reconhecimento, que é o reconhecimento maçônico, que teve aqui o venerado, que na época era o Dr. Rebouças, né? Dr. Rebouças. E, assim, ele fez uma homenagem ao nosso instituto, como, assim, um instituto que hoje ajuda pessoas. Porque se tivesse esse reconhecimento, talvez pela Câmara, depois pela Assembleia Legislativa, talvez facilitasse até receber verbas do governo federal e tudo. Isso. Mas hoje, para receber verba, pelo que assim, a gente esteve analisando, hoje você já não precisa ter totalmente esse reconhecimento. Você só precisa ser uma instituição realmente ativa, né, onde atua no trabalho e ter todas as certidões e alguns documentos básicos ali que eles pedem. Isso nós temos. Mas não recebe nada do Ainda não, nada. Eu estou na esperança. Já demos entrada em Salvador, em alguns órgãos ali, até esqueci o local, mas estamos aguardando, né? Eu acredito que um dia deve sair, né? Esperando um milagre. É um milagre, em busca de um milagre. Eu acredito que depois desse programa, eu acho que tem alguém ali nos ouvindo. Ou atrás do Salmo 40, que é para esperar e tal. Você tá vendo aí que você conhece? Quem sabe se depois dessa programação aqui, né? Eu acredito que alcance realmente o coração dessas pessoas que estão nos ouvindo e a gente acaba realmente recebendo a tão milagrosa. Senão vai ficar aguardando esse Salmo 40 aguardando. A vida toda, que 18 anos. É famoso, 18 anos, Deus não desamparou, então daqui para frente não vai ser diferente, não. As sedes de vocês são próprias? Como é que funciona? Não, Ilhéus é próprio. As duas unidades de Ilhéus são próprias. Mas Itabuna, as duas unidades de Itabuna, a de Jequié, é aluguel. E o aluguel é meio salgado e apertado, viu? E como é que faz para fechar esse caixa todo mês? Rapaz, fecha, é aquilo que eu disse. Alguns empresários hoje que não permitiram, assim,
falar o nome, né, das empresas, não permitiram, por questão também de ética, né? Mas são empresas que hoje têm nos ajudado muito. Tem alguns, inclusive, tem até alguns prefeitos, eu não vou citar o nome, de cidades vizinhas que hoje nos ajuda, como assim, pessoa, nos ajuda muito, né? E algumas famílias também que nos ajudam. Então dá para fechar o caixa, E principalmente na área de alimentação. Só são de Itabuna, de Ilhéus de Iquel ou são de outros Não. municípios também? De toda a região, da região mesmo daqui. Agora, vocês trabalham com negócio de ressocialização, mas o cara é viciado. Aí ele vai, se interna, passa 9 meses lá, 6 meses, 9 meses, 1 ano e tal. Mas ele volta para o mesmo ambiente que ele convivia, com os mesmos parceiros que ele tinha de droga e tal, as pessoas que ele conhecia. Isso não é um chamariz para o cara voltar ao ciclo vicioso do vício? Isso, sim, para alguns se tornam mesmo. Para outros, né, a gente tenta ver se consegue mudar ele de uma cidade para outra, um outro ambiente, mas aqueles que não têm essa oportunidade e volta para o mesmo convívio da família, a gente continua ainda dando aquele suporte de visitar, de estar indo na casa, saber como é que está, se conseguiu algum emprego, se precisa de um apoio em ficar mais uns dias, retornar novamente, né, para ficar mais um tempo com a gente. Então a gente dá esse suporte também. Qual é a dificuldade maior da ressocialização? É o emprego? É a manutenção do indivíduo depois? Qual é o drama que o ex-interno enfrenta lá fora? É o mercado de trabalho que hoje realmente, às vezes, implica muito, né? O mercado de trabalho também. E se a gente, conforme eu disse, se a gente tivesse o apoio melhor dessas esferas municipais, estaduais e federais, para ressocializar um indivíduo como esse, seria muito mais fácil, né? Então, a dificuldade maior quando ele volta para o convívio da família é a falta de emprego. Porque fica em casa, às vezes não consegue nada, aí bate aquela ansiedade e nesse meio tempo também aquelas falsas amizades começam novamente a chamar e aí realmente às vezes há alguns casos que ele acaba caindo novamente. E a desestruturação das famílias também é um problema para o viciado? Muito grande, muito grande. A grande maioria, às vezes, ele não tem aquela base familiar. A gente vê que a falta de estrutura é familiar. E a gente tenta até, de algum modo, ver se há uma possibilidade da gente mudar aquele ambiente. Mas, às vezes, não existe como. Né? Não tem como. É algo que já vem carregando de geração em geração, né? Então se torna um pouco difícil. Ainda mais a gente, às vezes, trabalhando sozinho, bem dizer. E a equipe de vocês, são quantas pessoas para trabalhar nesse processo de ressocialização? De ressocialização, assim, nós temos hoje 28 pessoas que hoje trabalham de domingo a domingo, assim, alguns, né? Todo mundo trabalha de domingo a domingo. Mas nós temos por escalas pessoas que fazem esse trabalho. De 6 pessoas por núcleo. Isso. E o interno, o que é que ele faz? Ele cuida do quarto dele, arruma as coisas dele, ajuda a fazer a comida, como é que ele faz? Não, comida, essas coisas, eles não têm acesso à cozinha por se tornar, lá temos materiais ali, de corte, né, cortantes, essas coisas, então a gente não permite. Só no momento ali da padaria, que nós estamos ali dentro, uma padaria também, que a gente dá aula também a eles, né, de pão, de biscoitos, que quando ele entra para a padaria, então ele entra ali para aprender e depois sai. Aqui em Itabuna nós temos também uma granja lá dentro, né, onde eles trabalham ali alimentando as galinhas, colhendo os ovos, né, fabricando também as nossas galinhas, que nós temos lá chocadeiras. Então a gente separa os ovos, o para consumo, os ovos que vai para a chocadeira. Nós temos em Ilhéus ali fábrica de puff e de sofá também em Ilhéus. Então a gente tem ali uma programação de ressocialização.
Agora, em Itabuna, tem quantas unidades funcionando para atendimento de recuperação e reabilitação de viciados em Itabuna? Itabuna nós temos 2, a ala Não. masculina e feminina. Mas além de vocês, tem outras instituições? Tem muitas instituições. Tem instituições aí que tá vivendo mesmo realmente de uma forma apertada, por também não ter, assim, a ajuda, né? Aquela ajuda que precisa. Eles poderiam até fazer muito mais. Eu vejo que existem pastores aqui na cidade que poderiam fazer um trabalho mais sólido, muito melhor, mas porém não tem recurso. Pastor, como o nosso tempo é limitado, que mensagem o senhor dá para os nossos ouvintes? A mensagem do dia é: não perca a esperança, né? Salmos de número 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você que está me ouvindo também tem alguém que está passando por uma situação difícil. Acredite, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E precisando de nós, estamos aqui. E Ronaldo, qual é a mensagem que você dá, Ronaldo? É isso aí. Então, é importante essa parceria, porque a gente sabe que a sociedade precisa dessas instituições, até porque a gente tinha um hospital aqui que cuidava, né, desses assuntos, e hoje quem cuida da sociedade da cidade são essas instituições. E então a gente deixa essa mensagem aí para abraçar essa causa, que é muito importante, porque é através das oportunidades que a gente vai estar, né, devolvendo essas pessoas melhores e cuidando também da nossa sociedade como um todo. Tá bom, tá, muito obrigado. Vou dar uma recomendação para o fim de semana. Um livro é A Arte da Guerra, de Maquiavel, que tem um livro até parecido de Sun Tzu, que é sobre a arte da guerra também, que ensina há 2.500 anos essa coisa. De Maquiavel é de 500 e poucos anos, foi na Idade Média. E ele ensina uma coisa fundamental na guerra, é que o cara com um exército 3 vezes menor do que o do adversário, ele não deve invadir o território do coisa, porque seria uma loucura. E bom final de semana para todos. Obrigado. É isso aí, Kleber volta na próxima sexta-feira com o assunto tá certo? Um abraço aí, o Kleber Torres, grande jornalista, viu, gente? Olha, Kleber, se você é da nova geração aí, não conhece, né? O Kleber Torres trabalhou nos maiores veículos de comunicação do Brasil. É isso mesmo, não só daqui da região, mas do Brasil. Um abraço ao Kleber, sempre contribuindo aqui com a TVI, emprestando aí seu conhecimento, né, ao nosso jornalismo. Próxima semana ele volta. Olha, gente, ontem tivemos o complemento da rodada da Copa do Brasil, fase de classificação para as semifinais, hein? Tá, nós tivemos aí, né, na quarta-feira, 2 jogos, com o Bahia perdendo a classificação para o Fluminense por 2-0, lá no Maracanã. Nós tivemos o Corinthians, né, vencendo mais uma vez o Atlético Paranaense, venceu os 2 jogos, o time do Corinthians, no agregado 3-0, 2-0 no jogo final. Então ficaram aí, né, Corinthians e Fluminense classificados para a semifinal. E ontem tivemos mais 2 jogos. O Atlético Mineiro com técnico novo, Sampaoli, né, que já passou aí pelo Santos, pelo Flamengo, né, muito tempo. O Sampaoli, que é um técnico argentino, ele volta para o Brasil e ontem estreou no Atlético Mineiro. E no clássico, no Mineirão, perdeu, né, na sua estreia por 2-0. Perdão. No agregado, o Cruzeiro venceu o Atlético por 4-0, né? 2-0 no primeiro jogo, 2-0 ontem. Então, para os rivais aí, né? Muito para comemorar. O Cruzeiro que vem fazendo uma excelente campanha. O novo dono do Cruzeiro, né? Que comprou aí na mão do fenômeno Ronaldo, ele é um empresário da área de alimentação. Ele é dono de uma grande rede de supermercados em Minas, né? E investiu pesado no Cruzeiro, investiu até errado, né? Tem muitos jogadores que não deveriam estar no Cruzeiro, porque poderiam prejudicar o ambiente, né? Como o Dudu, que foi do Palmeiras, que criou problemas, o Gabigol, que acabou indo para o banco de reservas.
mas contratou outros bons jogadores e trouxe o técnico Jardim, um técnico português muito bom e está fazendo uma excelente campanha o time do Cruzeiro, hein? Pode surpreender na reta final aí do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, então, já está classificado para as semifinais. O Cruzeiro quer recorde em títulos na Copa do Brasil. O Cruzeiro é o time que mais ganhou Copa do Brasil ao lado do Grêmio, né? E está aí nas semifinais. Os adversários que se cuidem. E do outro lado nós temos o Vasco, uma grande surpresa. O Vasco que não vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Vem capengando aí, prestes a cair no rebaixamento. Mas ontem deu a volta por cima, venceu o Botafogo no tempo normal, né? 2-1 no agregado e foi para os pênaltis, né? Foi para os pênaltis e aí nas penalidades o time do Vasco levou a melhor. Tem um jogador que está fazendo a diferença agora, que é o Coutinho, né? O Felipe Coutinho. Coutinho que jogou muito tempo no Liverpool, na Inglaterra, né? Um excelente jogador. Depois que saiu do futebol inglês, foi para o Barcelona, não se ouve bem, teve uma fase difícil, mas voltou a jogar bem no Vasco. E, inclusive a jogada do gol aí ontem foi dele. Ele que começou essa jogada aí, colocou na gaveta, o goleiro conseguiu tirar, a bola bate na trave e na volta, né, o gol do Vasco aí. Depois o Botafogo fez um gol de pênalti, né, uma bobeira que o Vasco deu, a bola bate na mão do... Aliás, foi uma falta, né, na área. E aí um pênalti para o Botafogo que vem fazendo uma boa campanha, né, no Campeonato Brasileiro, acabou levando o jogo para as penalidades e nas penalidades o Vasco deu mais sorte. Mas o jogo foi bom, viu? Tanto poderia dar Vasco quanto poderia dar Botafogo, são duas excelentes equipes. Claro que o Vasco está em uma fase mais difícil no momento, mas se a gente for analisar jogador por jogador, o Vasco também tem um time bom. E aí... esse pênalti aí deu a chance ao Botafogo de levar o jogo para os pênaltis, né? E nos pênaltis o Vasco levou a vaga. Então nós vamos ter na semifinal dois times cariocas, né? O Vasco e o Fluminense. E do outro lado Cruzeiro e Corinthians, né? Dois times que já disputaram muitas vezes a Copa do Brasil. É isso aí, parabéns aos times classificados, né? E tomara que o Bahia aprenda a lição dessa vez, porque... sempre fica nas quartas de final. Nunca passou dessa fase. Um time grande como o Bahia nunca passou da fase de quartas de final da Copa do Brasil. Então tem que quebrar esse tabu aí ano que vem, né? Tentar fazer uma melhor campanha e chegar aí à fase final da Copa do Brasil. É o que a torcida espera. E agora o novo dono do Bahia, né, gente? A gente tem que lembrar que o Bahia agora tem um dono, é o Grupo City. E o Grupo City está investindo para o Bahia disputar títulos. Essa foi a promessa quando o City adquiriu o Bahia, de que ia investir na base, ia investir no time, ia investir numa infraestrutura, inclusive com estádio próprio, mas nos 5 primeiros anos o Bahia começaria a disputar Libertadores e disputar títulos. Foi essa a promessa do City. Mais de 500 milhões já foram investidos no elenco do Bahia, né? E eu acredito que ano que vem o grupo vai investir mais do que esse ano. Esse ano o investimento não foi muito bom. O jogador mais caro adquirido aí foi o Lúcio Rodrigues, né? Esse ano, que infelizmente não se adaptou tão rápido ao futebol brasileiro e já está sendo negociado, já foi vendido para o futebol árabe. Então eu espero que ano que vem, final desse ano, né, e ano que vem, o Bahia entre com um time melhor, um time mais competitivo, um time com vontade de vencer. Que esse time aí não tem vontade de vencer. Tá bem no Campeonato Brasileiro? Tá. Mas não é um time para disputar título. Não é. Ele vai ficar sempre ali entre os 10, entre os 11 primeiros colocados, mas não vai disputar título. E se pegar a vaga da Libertadores, como pegou ano passado, não vai conseguir disputar a Libertadores. Porque para você disputar o Campeonato Brasileiro paralelo com a Libertadores, em um ano que vai ter Copa do Mundo, como teve esse ano, né? Só que esse ano foi Copa do Mundo de times. Ano que vem vai ser Copa do Mundo de seleções. Então não vai ter muito tempo na tabela para o Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Então os times que se classificarem para a Libertadores vão fazer jogos domingo, quarta, sem parar. Então o Bahia precisa ter um elenco à altura para disputar duas competições, que esse ano faltou.
Esse ano o Bahia pediu, pelo amor de Deus, para sair da Libertadores, porque não tinha condição de disputar 2 competições. Então isso não pode acontecer. Como é que você conquista uma vaga, você impede outros grandes clubes do futebol brasileiro de disputar uma competição internacional e na hora H falta fôlego, falta time. Então, espero que o Grupo City, entendendo isso, né, ano que vem, invista numa equipe com um elenco melhor, com jogadores mais competitivos, para formar 2 times no Bahia. Para o Rogério Ceni usar um time na Libertadores e um time no Campeonato Brasileiro. Senão não vai para lugar nenhum e aí fica patinando no mesmo lugar, como todos os anos, né? Talvez fique ali entre os 10, consiga uma vaga para a Libertadores e na Libertadores não tem fôlego para jogar 2 competições. E não é só isso. Aqui no Nordeste você tem um campeonato regional, se não ganhar é problema, então você tem que disputar. Você tem a Copa do Nordeste, que você tem que disputar, e você tem a Copa do Brasil. Então o ano começa aí em março, com o campeonato, né, já regional sendo disputado, depois vem a Copa do Nordeste, aí logo depois vem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E aí, se entrar na Libertadores, em março já tem jogo da Libertadores. Então você tem que ter uma equipe para disputar 4 competições simultâneas. Se não tiver, então é melhor desistir. E o Bahia tem condição para isso, porque o Grupo City tem condição de investir numa equipe para disputar 4 competições paralelas, né? E aí não adianta o técnico toda vez ir para a televisão e ficar justificando. Ah, porque o jogador está cansado, porque tem jogo quarta e domingo. Toda a equipe do Brasil é assim. E na Europa não é diferente não, viu, gente? A gente fica falando aqui da Europa, que o Brasil joga muito, mas você não assiste competição na Europa? Lá você tem a Champions League, a Copa, dependendo do país, você tem a Copa, que é a Copa daquele país, né? Na Espanha é chamada Copa do Rei. Na Inglaterra tem a Copa também. Lá só não tem esse campeonato estadual, que aqui no Brasil tem. Mas as outras competições tem lá também. Os times lá também jogam quarta e domingo. Então, essa conversinha aí, isso é para boi dormir. E o jogador do Brasil hoje já não treina como antigamente. Com a entrada dos técnicos europeus aqui, eles pararam de treinar aquela carga excessiva que se dava no jogador anos atrás. Antigamente o jogador do Brasil, ele treinava, né? Ele jogava domingo, aí treinava segunda e terça, jogava quarta. Hoje ele não treina. Acabou o jogo, o jogador vai para o estaleiro, ou seja, chinelinho, vai descansar para a musculatura ser recuperada. Isso é o que acontece na Europa. Então antigamente se falava muito da Europa como exemplo, porque aqui treinava todo dia e lá não. Lá só jogava. Então hoje o jogador brasileiro está do mesmo jeito da Europa. Ele não joga, ele não treina todo dia. Ele joga 2 dias de diferença, mas ele não treina. Ele para esses 2 dias para recuperar o organismo. Então está igualzinho à Europa. A única diferença nossa para a Europa é que as distâncias aqui de viagem são mais longas, né? Aqui o jogador que sai do Rio de Janeiro e vai jogar em Fortaleza ou no norte, né? Ele viaja muito. É como se lá na Europa, se você estivesse disputando um intercontinental, né? Você viaja muito. Lá na Europa as viagens são curtinhas. A viagem mais longa lá de avião é 1 hora, e olhe lá. Então, isso realmente cansa muito, a viagem. Mas fora isso, o dia de jogo daqui é o mesmo dia de jogo da Europa. Não tem diferença mais nenhuma. Então, eu espero que ano que vem, não só o Bahia faça uma boa campanha e melhore sua performance, como também o Vitória, né, gente? Se ficar na Série A. Porque o Vitória está prestes a cair para a Série B. É bom que a diretoria abra o olho. O presidente Mota aí que anda prometendo à torcida que o time não vai cair. Mas o que tinha de melhor no time do Vitória, ele se desfez, né? Nós tivemos aí grandes jogadores no Vitória ano passado. Ele desfez o time todo, fez outro time, trocou técnico. Aí o técnico veio, foi aquele vexame aí, né? O último jogo contra o Flamengo tomou 10, aí saiu. Chegou a 10, né? Mais 8 gols. Foi demitido, veio outro técnico, agora o interino, que está sendo mantido, não é nem um técnico profissional, é um interino, que está tendo uma chance no Vitória. Vai jogar esse final de semana contra o Fortaleza, fora de casa. Seria a chance do Vitória se reabilitar se tivesse um time melhor.
Mas eu não acredito que ele consiga vencer o Fortaleza lá em Fortaleza. Fortaleza já está de técnico novo, né? Tirou o Renato Paiva, já trocou. O português já foi embora, ficou pouco tempo. Porque é um erro do Brasil esse negócio de trocar técnico. O cara é de outro país, não teve tempo sequer de se adaptar à comida dali do estado, que é totalmente diferente do resto do Brasil, e já foi demitido. Então, se o cara não conseguiu se adaptar nem à comida local, como é que ele se adaptou ao time, ao jeito de jogar? Então, é uma idiotice desse futebol brasileiro. Você trazer um técnico da Europa e com 6 meses demite o cara. Aliás, menos de 6 meses, né? Acho que o Renato Paiva ficou 3 meses no Fortaleza. Então, é a incompetência dos dirigentes de futebol aqui do Brasil. Então, o Vitória vai para lá enfrentar esse time que está mais motivado, jogando em casa, e tem um time melhor do que o do Vitória. Fortaleza, gente, tem um time bom, está numa má fase. Mas o time é o mesmo time que estava jogando no ano passado. Time que batia aí Corinthians, que batia São Paulo, time bom. Você tem Marinho, você tem grandes jogadores no elenco do Fortaleza. Então, o Vitória que se cuide, para não tomar outra goleada, tá? Eu espero que se reabilite, mas vai ser difícil, porque o Fortaleza vai jogar diante da sua torcida também querendo se reabilitar, porque o Fortaleza também corre risco de rebaixamento. E o Fortaleza fez um investimento muito maior que o do Vitória e vai querer ganhar dentro de casa, né? Mas vamos ver, futebol se resolve nas 4 linhas, né? Vai que o time está num dia ruim e aí o Vitória consegue vencer. Vamos torcer, né? Afinal de contas, é o Vitória, é o time da Bahia, a gente torce para o futebol baiano. Vindo agora para o nosso futebol local aqui do sul da Bahia, a seleção de Itabuna, ontem eu ia falar, não deu tempo, né? Entrou só, gente, para fazer figura. A seleção não tem apoio do município, que aqui tem aquela história, né? O município, a prefeitura não pode apoiar o Itabuna nem o Grapiúna, porque são equipes profissionais. Tudo bem. Mas pode apoiar o futebol amador. Mas qual é o apoio que a prefeitura está dando ao futebol amador? Nenhum. Era prometido em Itabuna se construir um campo do futebol amador, desde quando destruíram a desportiva lá no Jardim do Ó, na Praça Alcântara ali, né? Tinha um campinho ali coberto, bonitinho, capacidade ali para 10 mil pessoas, foi destruído. Aí se prometeu desde a década de 80 isso, construir um estádio para o futebol amador para não jogar no Itabunão. Nunca construíram esse estádio do futebol amador. Aí veio o governo do estado, fez um campo sintético, horrível, que machuca até jogador profissional, quanto mais jogador amador, que não tem essa expertise de jogar em campo sintético. E vamos falar a verdade, né? Essa grama sintética que o governo do estado botou aqui, um jogador profissional nem pisa nela, só se for dentro do vestiário para aquecer, porque em campo ninguém usa essa grama. Não é essa grama que é usada aí nos grandes estádios de futebol. Aquela grama é muito cara, custa mais de 11 milhões de reais. E aquela grama lá de 11 milhões de reais, os jogadores não estão querendo jogar para não machucar o joelho. Você imagina essa grama que o governo do estado usou aqui, que não custa nem 100 mil reais. Olha a diferença, 100 mil reais para 11 milhões. Então essa grama aí é como se fosse um carpete. É um negócio tosco. Se o jogador enganchar a chuteira ali, uma trava da chuteira e dobrar o joelho, já era. Então essa grama não tem arquibancada, não tem vestiário, não tem nada. Aí dizem que é um campo do amador. É uma falta de respeito com o esporte, né, gente? Uma falta de respeito. Aí, resultado, o estádio Luiziana Filho continua em obras, que agora o estádio se chama Fernando Gomes Oliveira, não é mais Luiz Viana Filho, né? Eu até lamento um pouco, não pelo Fernando Gomes, o Fernando merece essa homenagem, né? Mas já tinha lá a Vila Olímpica com o nome de Fernando Gomes, poderiam deixar a homenagem a Luiz Viana Filho, que foi um grande governador da Bahia, foi senador da República, né? Eu, por sinal, tive a oportunidade de conhecer o senador quando ele inaugurou aqui a TV Cabralha, que eu estava lá, ele era o dono da TV Cabralha. E eu acho que seria uma homenagem justa deixar aí o estádio com o nome dele. Mas tudo bem, mudaram o nome do estádio Fernando Gomes Oliveira. O estádio não terminou a reforma que começou em 2019. Nós estamos em 2019 não, perdão, em 2023. Nós já estamos em 2025.
E essa reforma não acabou. Aí prejudicou o Grapiúna, prejudicou o Itabuna, que estava disputando aí o acesso à primeira divisão, né? E perdeu já na semifinal, você lembra? Perdeu a classificação para o Galícia, porque não veio jogar em casa, foi prejudicado. Então o Itabunão está lá, as obras não andam, não inaugura nunca esse estádio. E o campo do Amador não existe, prejudicou a seleção que entrou só para cumprir tabela, sem dinheiro, sem recursos, sem lugar para jogar. E aí, resultado, tomando 5, 4, 6, cada jogo é uma goleada, envergonhando o nome de Itabuna para a região. O Intermunicipal, que é considerado o maior campeonato do mundo de futebol amador, né? É uma coisa que só acontece aqui na Bahia, é um mérito para o futebol da Bahia, mas precisa a prefeitura da cidade, a Secretaria de Esporte levar isso mais a sério. Eu vou, inclusive, convidar o Alcântara para vir aqui no programa para dar uma satisfação ao torcedor sobre essa situação, né, do futebol amador e também do Itabuna Esporte Clube e do Grapiúna sem o estádio para jogar. Será que a gente vai passar outro ano sem o Itabuna jogar aqui, sem o Grapiúna jogar aqui? Não é possível, né? Então o espaço está aberto para o secretário de esporte vir aqui falar sobre esse assunto, tá bom? Inclusive, gente, eu já até sugeri uma vez à Federação Baiana transformar o Intermunicipal em um acesso para o Campeonato Baiano da Série A. Como tem em São Paulo, lá a nomenclatura é diferente, né? Lá é a Série A2, Série A3. Então o Intermunicipal poderia ser a Série A ou a Série B, né? Série B2. E aí os times classificados do Intermunicipal iriam para a Série B1 e dali os 4 últimos iam para a Série A. Eu acho que seria bem mais vantajoso a gente fazer esse campeonato mais democrático na Bahia, porque o Intermunicipal ele reúne todas as cidades da Bahia. Seria um campeonato mais democrático, você transformava essas seleções em times profissionais, né? E os melhores classificados iriam para a Série A. E aí você fazia um campeonato muito mais extenso, né, durante todo o ano, sem precisar da presença de Bahia e Vitória, porque esses times não têm data para jogar, né? E você teria aí um campeonato mais extenso, mais rentável, motivado em outras regiões aqui da Bahia, porque o campeonato fica restrito ali a 4 cidades só, fora Salvador, né? E aí não fica um campeonato motivado, né? A gente queria um campeonato mais motivado e mais bem disputado. Olha, gente, hoje é sexta-feira, né? Sextou para muita gente já está saindo do trabalho agora, já vai descansar, curtir. Outros vão trabalhar ainda até o final da tarde. A gente termina aqui essa primeira parte do TVI News, mas vem aí o Alerta Cidade aqui dentro ainda do TVI News, né? E logo mais à tarde, às 17 horas, o Joab Paiva conclui aqui o TVI News com a outra etapa até às 19 horas. Hoje não é o Denilton? Então pronto, o Denilton está chegando aí, né, com o seu programa. Uma ótima tarde para todos, um ótimo final de semana. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.